preço. Nós pertencemos a Ti. E é por isso que nós cantamos: faça como queres, tenha a nossa vida em Tuas mãos. Nós Te amamos, nós rendemos o nosso coração essa manhã ao Senhor, para que o Senhor venha, através da Tua palavra, do Teu Espírito, nos ensinar, nos corrigir, nos encorajar essa manhã, Pai. Pai, eu me consagro a Ti. Senhor, que a Tua unção possa fluir através da minha vida, a Tua unção que está na vida dos meus irmãos, venho ensinar aqui essa manhã todas as coisas. Pai, que aquilo que precisa ser falado, seja falado, aquilo que precisa ser ministrado, seja ministrado, através do Teu Espírito, Senhor. Faça como queres, Senhor. Faça como queres, Senhor. Nós Te exaltamos essa manhã. Nós Te exaltamos, nós Te damos toda a glória, nós Te damos toda a honra, porque o Senhor é digno e nós Te amamos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Querido, você pode sentar. Hoje é culto, Verbo da Vida de missões. Nós somos uma igreja missionária. Seu pastor está bem missionário. Já passou pelos Estados Unidos, já passou por Portugal, está na Itália hoje, mas está voltando, tá bom? Vai dar tudo certo, daqui a pouco ele está aqui com a gente. Mas nós somos uma igreja missionária. Nós temos consciência de que nós fomos chamados para fora. Igreja significa isso, chamados para fora. Nós nos reunimos, nós nos alimentamos, nós desfrutamos da unção coletiva. Sem congregar, querido, você fica muito limitado. E a gente viu isso quando foi o tempo da pandemia, não é verdade? Como a gente recebia coisas, instruções, a unção de Deus de forma online. Mas diga aí para o seu irmão, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é verdade? Nós temos que congregar, mas Deus não quer um monte de ovelhinha gorda. Nós somos chamados para fora. E para que nós possamos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, nós precisamos desfrutar de saúde divina. Nós precisamos estar conscientes da vontade de Deus para nós, para que nós possamos viver ela intensamente, em primeiro lugar, e depois pregar ela. Amém? A cura, querido, ela é um sinal. Lá em Marcos, quando Jesus fala, ele fala assim: olha, em meu nome vocês vão pregar, em meu nome vocês vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome vocês vão expelir demônios. Em meu nome, se você tomar alguma coisa mortífera, não vai te causar dano. Em meu nome, ele fala: olha, ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura. E aí ele fala: em meu nome vocês vão fazer todas essas coisas. Eu fiz o versículo invertido, mas você pegou, não foi? Aleluia! E aí eu quero dizer para você, né, que Jesus ele fala que o sinal, existe um sinal que atrai o perdido, que é a cura. Quando alguém está doente, ela fica até mais amolecida para ouvir, não é verdade? Não é da vontade de Deus ninguém ficar doente. Deus não põe a doença em ninguém para que essa pessoa fique com o coração amolecido. Mas vai num hospital, vai num lugar onde se faz velório, num centro velatório, vai ver como as pessoas estão com o coração quebrantado. Às vezes as pessoas têm muito dinheiro, mas quando o dinheiro não resolve mais nada, ela para ouvir, não é verdade? É ou não é, gente? É. Então assim, a cura, ela é um sinal para o perdido. E a cura, ela está disponível. Ela está disponível só para o perdido? É lógico que não. Jesus disse para aquela mulher que falou que ela queria que a filha dela fosse curada. Ele falou assim: a cura é o pão dos filhos. Está comigo? A cura é algo que a gente desfruta como filho de Deus, mas é um sinal para o perdido. Agora diga aí comigo, que ousadia nós temos de estar doente, estar sempre em crise, às vezes lidando sempre com o mesmo problema e ministrar a cura. Isso rouba a nossa autoridade.
É ou não é? É por isso que, em primeiro lugar, nós precisamos estar conscientes para nós, viver como corpo de Cristo e também ter ousadia para ministrar, porque nós fomos chamados para fora. Amém? E tem dois pontos bem importantes a respeito de cura divina que está borbulhando no meu coração a semana toda. E eu estou crendo, né, que nós vamos falar sobre esses 2 pontos essa manhã. E assim como eu recebi do Senhor, você vai receber também. Amém? Eu queria logo indicar esse livro para você. Receba a Cura. É um livro do pastor Bud. Eu li ele umas 3 vezes essa semana. E ele é tão intenso, tão certeiro, tão pequeno, que você lê em 1 hora, mas tão intenso. E até quero desafiar você a ler a primeira vez de uma vez, depois você lê capítulo por capítulo, lê de várias formas, porque tem tanto tesouro aqui dentro. E eu queria motivar você, faz parte do combo, inclusive da vez. Mas vamos lá, vamos avançar. Você pode dizer assim comigo: a cura é para os filhos e é um sinal. É um sinal do quê? De que Deus está vivo, de que Jesus está vivo, que Ele é o mesmo. Quem está vivo aparece. Não é assim o ditado? Jesus está vivo, Ele aparece no nosso meio. Por isso Ele manifesta a sua cura no nosso meio. Mas Ele não só manifesta a cura no nosso meio, Ele manifesta a cura lá fora. Quando você tiver algum tipo de dificuldade de encontrar o coração aberto, você pode dizer, falar assim: peraí, tem algo que eu possa orar por você? E você vai ver que Jesus, o poder de Deus, fala: você está enfermo, está lidando com alguma circunstância, eu posso orar com você. E você vai ver que o poder de Deus, ele se manifesta de uma forma tão simples. O sobrenatural é tão simples, querido. E por que se manifesta? Porque Ele está vivo, então Ele aparece. E Ele mostra para todo mundo que Ele está vivo, que Ele é poderoso, que Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Cristo não é aquele que curava, Cristo é aquele que cura. Você pode pôr a mão no seu coração e fazer essa confissão, falar: Cristo não é aquele que curava, Cristo é aquele que cura. Amém? E se você está lidando com alguma circunstância, só para fechar isso, às vezes o diabo, ele traz circunstâncias para roubar a nossa ousadia. Mas a tua fé e a tua confiança no Senhor, de que a palavra de Deus não vai falhar, não espere também que o seu problema seja resolvido para que você ministre. Porque o poder que passa por você, querido, Ele coloca coisas em ordem. Primeiro em você, Ele vai como um rio de águas vivas, arrastando toda a sujeira e fazendo com que a água fique pura por onde Ele passa. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por gentileza, em Isaías 12, capítulo 12, versículo 2 a 4. O diabo não pode roubar a sua salvação, então ele vai tentar roubar a sua paz, ele vai tentar roubar a sua ousadia, ele vai tentar roubar de você a tua fé, te colocar num lugar de medo, ele vai tentar te deixar cansado. Quantas pessoas estão por aí e falam assim: eu não aguento mais. O diabo não vai ter mais problema com você, querido. Se você está cansado, ele não vai ter mais trabalho com você. Mas se lembre, os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Eles correm, não se cansam. Tem a sua mocidade renovada como a da águia. Você se lembra disso? Então pare de dizer que você está cansado. Comece a dizer: eu tenho as minhas forças renovadas no Senhor. Amém? Então vamos lá. Isaías 12, 2. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirarei água das fontes da salvação. Direi naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, lembrai que excelso é o seu nome.
Bom, esse texto está falando tanto comigo durante toda a semana, e eu quero enfatizar alguns pontos dele para você. Primeiro ele fala assim: o Senhor é a minha salvação. O que é salvação? Salvação é libertação, salvação é bem-estar, salvação é provisão, prosperidade, salvação é o pacote completo, querido. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós estávamos no império das trevas e nós fomos transportados para o reino de Deus, onde não há falta de nada. Isso é salvação. Bem-estar, saúde, libertação, prosperidade. E ele fala: Deus é minha salvação. Nós precisamos estar mais conscientes disso. E ele fala: confiarei e não temerei. É sobre isso que esse primeiro ponto a respeito da cura que eu quero tratar com vocês. Confiarei e não temerei. Confiarei e não temerei. Muitas pessoas dentro do corpo de Cristo não andam em saúde divina porque tem medo de diagnóstico, tem medo de exame. Às vezes nem vai fazer o exame por causa do medo, e às vezes faz o exame e tem medo do resultado. É ou não é? E quando olha no Google, o Google te mata. O Google sempre te mata. Não é verdade? No final das contas, assim, existe uma possibilidade de ser uma coisa muito simples, mas existe possibilidade de te levar à morte. E o diabo pega e pinta na sua cara um quadro de morte. É ou não é? Eu já passei por isso. Você já passou por isso? Mas sabe, o Senhor tem ministrado ao meu coração: não tema o diagnóstico. O Senhor é a sua salvação. Confia no Senhor, não tema. Confiar no Senhor é estar seguro. Confiar no Senhor é acreditar que aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Confiar no Senhor é crer. Amém, querido? E você pode dizer: eu confio no Senhor e por isso eu não temerei. Se você confiar no Senhor, você consegue fechar a porta do medo. Mas se você confiar naquilo que o diabo pinta, você já se vê no caixão. Quem é que vai estar chorando do lado do seu caixão? E o negócio fica feio. Nem dorme. É ou não é? É. Mas sabe, Deus é minha salvação. Eu confio nele e eu não temerei. Sabe, sobre isso eu passei recentemente uma experiência interessante que eu vou contar para vocês. A gente voltou de viagem da conferência de ministros do Sudeste e a gente pegou uma virose. E a Juju já chegou vomitando e aí no outro dia estava eu e o Samuel, o Thiago que passou pelo olho do furacão e ficou de boa. Mas até Rita, Tadeu, as nossas funcionárias, meu Deus, foi uma loucura aquela semana. E o Samuel e eu, da virose, virou uma infecção. A gente ficou ruim mesmo, com diarreia, vômito, e o Samuel com febre. E aí, eu falando com a pediatra, tudo, ela medicou ele, e ele entrou no antibiótico, mas a gente decidiu fazer o exame de sangue. E aí levei ele fazer exame de sangue e tal, beleza, normal. Um procedimento normal. E a gente fez o exame, e dentro desse exame eu aproveitei, porque a gente tinha falado de fazer um check-up, tirar sangue já. Eu falei, vamos fazer tudo uma vez, já que vai tirar por causa dessa história da virose. E eu tirei o exame para ver o funcionamento da tireoide. E o TSH dele deu muito baixo, mas deu muito baixo mesmo. Algo que realmente chamava atenção. E até o laboratório falou, não era melhor repetir? Só que, assim, eu não sei como é com o seu filho, mas não é fácil tirar sangue de criança, e o meu não é fácil, né? E aí eu falei, não quero repetir agora, ele está tomando um remédio, ele está se recuperando, e eu quero tirar sangue de novo quando tudo isso passar.
e a gente refaz. Eu falei com a pediatra dele, aí ela falou, então vamos aproveitar, a gente já faz um check-up da tireoide, porque realmente precisa fazer de novo, mas o exame estava assim, latente na nossa cara, que estava muito baixo. E aí, era interessante, porque na hora que eu abri o exame e eu fui ver, e eu vi aquele resultado, antes mesmo de falar com a pediatra, me bateu aquele frio na barriga e eu logo me lembrei, porque de agosto para setembro, isso foi em outubro, de agosto para setembro eu recebi o testemunho de 3 pessoas que chegaram para mim e falaram, Juliana, o Senhor te usou para me curar sobre tireoide. Eu estava marcado cirurgia. Foram casos bem intensos, assim, pessoas com nódulo, com cirurgia marcada, que vieram testemunhar. Então, eu olhei aquele exame, me deu aquele frio na barriga, e ao mesmo tempo eu dei risada. Eu falei, diabo, como você é safado. Bem na área que o Senhor tem me usado para manifestar o seu poder, você quer atingir Samuel? Né? E aí, eu falei, só isso, eu dei risada. Eu falei, ai, diabo, você é tão safado. Tão sem vergonha. E eu disse, obrigada, Senhor, porque o Samuel é cheio de saúde. E aí levei o exame para a pediatra, ela falou, vamos fazer o check-up. Eu falei, ela quer repetir logo? Eu falei, não, quero não. Quero que ele fique bem, saia do antibiótico. E dentro do meu coração, que eu falava assim, eu vou confessar a palavra, eu vou orar e eu vou levar ele fazer o exame novamente. No meu coração, eu estava assim, confiante no Senhor que a gente ia refazer e ter um novo resultado. E o que aconteceu? Ela me deu o check-up, passou toda essa temporada aí, ele ficou bem. Aí eu falei, e eu já trabalhando, Samuel, a gente vai ter que fazer exame de novo, tal. Ele, mas eu já não estou bem, eu não estou bem, você não fica dizendo que eu sou curado, por que eu tenho que fazer exame? Eu falei, Samuel, porque aquele exame deu errado, deu uma alteração, a gente tem que fazer de novo. Fui trabalhando com ele, a gente foi, tirou sangue, e a gente pegou o resultado novo, e todos os resultados novos, querido, em ordem. A gente fez todos os exames e tudo em ordem. Aí a minha pediatra, a pediatra Samuel, é aqui, nossa irmã, e ela gravou um áudio para mim muito legal. Ela falou assim, Juliana, se teve, se não teve, o negócio é o seguinte, ele é cheio de saúde, a tireoide dele funciona perfeitamente. Eu tive um resultado rápido da minha fé, da minha confissão e de não temer o diagnóstico. Mas nem sempre é rápido, querido. Nem sempre é rápido. Às vezes a gente vai ter que andar com fé e perseverança para colher o resultado da nossa fé. E é tão poderoso quanto. E muitas pessoas, abandonando a sua fé no meio do caminho, perdem o resultado. E aí eu me lembrei, e eu quero compartilhar com você uma experiência que teve minha mãe. Minha mãe, ela teve uma experiência de estar com um mioma, e no útero, e a médica falando que ela precisava operar. Eu nem estava casada ainda. E falando que ela precisava operar, que ia ter que tirar o útero, que ia ter que isso e tal. E aí ela falou, eu queria fazer um tratamento e eu queria ir com mais calma. E o que ela pensou? Eu vou fazer o tratamento, vou confessar a palavra, vou fazer o exame de novo e vou ter um resultado diferente. E aí o que aconteceu? Ela fez o tratamento, fez o exame de novo e estava ruim o negócio. E a médica, a gente tem que operar, e ela não queria fazer cirurgia. Nós não temos nada contra a cirurgia. Quando você tem no seu coração que a solução é cirurgia, a gente crê para quê? Uma recuperação sobrenatural. Mas ela estava crendo para não passar pela cirurgia, está comigo? E aí o exame dizia para ela precisa de cirurgia, ela precisa de cirurgia. E aí ela voltou para casa brava, porque a médica já querendo marcar a cirurgia, e não fique com raiva do médico, ele está fazendo o trabalho dele. Fique com raiva do cão e confesse a palavra. Amém? E faça aquilo que está de acordo do seu nível de fé. E ela voltou lavando a louça, estava brava, chateada, pensando que não queria passar por isso. E a médica falando que tinha que fazer e tal. E aí, meu irmão mais velho entrou na cozinha, ele chama Tiago também. E ele entrou na cozinha e falou, mãe, o que foi? Ela, nada. Ele falou, não, você está brava, o que foi? Ela falou assim, eu fiz o exame, deu ruim, a médica falou de cirurgia, eu falei que queria fazer tratamento, fiz o exame de novo, e eu estava na expectativa de estar livre dessa conversa, e ela falou que eu tenho mesmo que fazer a cirurgia e tal. Aí meu irmão olhou para ela e falou assim, mãe, o profeta
disse para Naamã mergulhar 7 vezes no rio. Você só fez 2 exames, você está muito desanimada. E ela falou que naquela hora, meu irmão falou até assim: ei, você só mergulhou 2 vezes. E aquilo mexeu com ela. E ela se acendeu de novo fé no coração dela. E ela falou com a médica, falou assim: ó, eu quero esperar, Enfim, deu mais um prazo aí. E quando ela foi fazer o exame pela 3ª vez, ela foi liberada dessa história, dessa cirurgia. E o útero dela estava limpo. Então eu digo para você, querido, fé funciona. Mas fé precisa de perseverança. E às vezes você vai ter que mergulhar 7 vezes no rio, dizendo: eu creio no Senhor e eu confio, eu não temerei. Eu creio no Senhor, eu confio e eu não temerei. Diga aí para o seu irmão: você está disposto a permanecer em fé, confiante no Senhor, sem temer más notícias? Salmo 112 fala sobre isso. Eu não temerei más notícias. Má notícia chega para todo mundo, querido. A gente não vai usar a nossa fé para não ter má notícia. Porque Jesus já disse, o fato de nós estarmos no mundo faz com que a gente lide com circunstâncias, com aflição. Eu já falei algumas vezes do meu pós-parto para vocês, e eu passei 3 meses recebendo uma notícia. Toda hora era uma. Uma hora era infecção na cirurgia e venci. Aí depois era intoxicação hepática e eu venci. Aí depois sobrecarga linfática e eu venci. Gente, tinha hora que eu estava assim, cansada de receber má notícia. Má notícia cansa, mas fé funciona. A palavra de Deus funciona. Confia no Senhor, não teme as más notícias, e você vai tirar águas da fonte da salvação. Águas vivas que limpa aquilo que precisa ser limpado. Coloque em ordem aquilo que precisa ser colocado. E ele ainda fala, nesse texto, ele fala assim: invocarei o seu nome, tornai manifestos os seus feitos. A cura é um sinal, querido, de que a palavra de Deus funciona. Funciona primeiro para mim e depois lá fora, onde os perdidos estão. Amém? E eu queria ler esse texto bem rápido, Salmos 112. Salmos 112, de 1 a 7, fala assim: aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que reconhece o Senhor, que coloca no Senhor o seu coração, a sua confiança, reverencia o Senhor. É isso que quer dizer temor. Teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Versículo 7. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração está firme e confiante no Senhor. Querido, a tua fé não vai evitar a má notícia chegar, mas ela vai te ensinar a lidar com a má notícia quando ela chegar. E ela vai te trazer resultado, porque a palavra de Deus funciona. E como eu estava dizendo no início, Jesus está vivo e Ele aparece, Ele se manifesta. Você não está sozinho. Ah, você devia ter ficado mais feliz com isso. Vou dizer de novo, você não está sozinho. Aleluia! Bem-aventurado, mais do que feliz é o homem que confia no Senhor. Como eu estava dizendo, é muito ruim quando você fica má notícia, má notícia, má notícia. Mas sabe, querido, eu digo para você, permaneça confiante no Senhor. Não deixe a murmuração sair da sua boca. Mas diga ao Senhor: o Senhor é a minha salvação. Eu confio e eu não temerei. Eu confio e eu não temerei. Ah, Juliana, mas eu estou precisando tomar remédio. Tome o remédio e confie no Senhor. Confia, não tema. Confia, coloca o seu coração. Às vezes a gente precisa do auxílio de um medicamento, às vezes até de uma terapia, às vezes de uma cirurgia. Mas a questão é o seguinte: confia no Senhor, julgue o seu próprio coração. Tem gente que fala: eu estou crendo para, sei lá, eu estou crendo para não passar pela cirurgia. Mas quando olha para o seu coração, está crendo na cirurgia. É ou não é? Ande no seu nível de fé para você não viver frustração, querido. Está comigo? É como ir para a academia.
Se eu chego na academia e eu vejo alguém treinando, levantando 20 quilos, e eu acabei de chegar, e eu tentar levantar 20 quilos, eu vou me lesionar. E eu posso ficar pensando, academia não funciona. Mas não é que a academia não funciona. Eu que peguei o peso errado. Mas se eu for lá e levantar os 2 quilinhos, né? Eu vou ser fortalecida. E se eu permanecer, um dia eu posso levantar 20 quilos. É ou não é? É. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Põe seu coração nele. Põe seu coração para não depender. Ah, você vai viver isso a vida toda. Ah, você vai tomar esse remédio a vida toda. Fala assim, comigo não. Eu vou tomar até ver manifesto o poder de Deus, porque eu não temo uma notícia, eu confio no Senhor, o meu coração está nele. Faz sentido para você? Você recebe isso? E aí eu quero ir para o segundo ponto, para a gente tratar aqui o que o Senhor já tem tratado comigo. E é um texto que está lá, é o texto da ceia do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. O texto diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Para aí, e eu quero dizer para você, esse texto é muito forte. É o texto que trata sobre a ceia, mas é o texto que fala como é que o corpo de Cristo vai andar em saúde. Pastor Bud, nosso missionário, ele era firme com esse texto. Quantas vezes nós ouvimos Pastor Bud dizer para discernir o corpo de Cristo? E quantas vezes nós nos esquecemos de fazer isso? E aí eu quero dizer para você, talvez você esteja confessando a palavra, confiando no Senhor, levantando as suas mãos e dizendo: o Senhor é a minha salvação, não temerei, confio no Senhor, mas não está vendo as coisas acontecer. Está na hora de analisar se está discernindo o corpo. E é interessante porque o texto ele fala assim: cada um tem que se examinar. Eu não posso examinar você, você não pode me examinar. Coração é uma coisa entre nós e o Senhor. Ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Sabe? E discernir o corpo, querido, vai falar para nós sobre andar em amor. Andar em amor vai estar diretamente ligado em andar em perdão. Andar em perdão vai estar diretamente ligado em dar oportunidades. Vai estar diretamente ligado em não suspeitar o mal. Discernir o corpo vai falar para nós sobre andar em desconforto muitas vezes. Mas sabe, querido, andar em amor e discernir o corpo é o que vai preservar a gente, ter essa fonte de águas vivas fluindo, 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 sem encontrar barreiras, para que o poder de Deus se manifeste. Não é confortável, não é confortável, mas é necessário. Sabe, eu estava pensando sobre isso e me lembrei do cavalo de Troia. Inclusive, na hora que a gente estava ministrando ao Senhor o louvor, eu lembrei do cavalo de Troia.
Se o pessoal conseguiu o cavalo de Troia. Você lembra de ter estudado o cavalo de Troia na escola? O cavalo de Troia foi um presente grego aos troianos. O que aconteceu? Tinha uma fortaleza. E os troianos estavam aí com a vitória. Eu disse, eles estavam assim confiantes de que eles já tinham vencido. E esse cavalo, ele foi tomado e colocado para dentro da fortaleza como um símbolo da vitória. E eles acharam que tinham arrasado. E às vezes isso acontece com a gente. Quando a gente bate no peito e a gente fala, eu tinha razão. É o cavalo de Troia. Sabe, Deus tem me confrontado e dito para mim, você quer ter razão ou quer ter paz? Você quer ter razão ou desfrutar do meu poder? Você quer ter razão ou quer viver em alegria? Cavalo de Troia. A mágoa parece a vitória. É tão ruim quando você sabe que o outro está errado e é você que vai atrás. Acaba com o nosso orgulho. Como é difícil. Ou alguém aqui acha fácil? Não é fácil não, querido. Não é fácil. Mas sabe, quantas vezes o eu tinha razão faz com que esse cavalo de Troia entre no lugar errado. Parece que está tudo bem. Mas o inimigo, sabe o que aconteceu? Eles estavam cheios de soldados dentro do cavalo. E a cidade dormiu. Todo mundo dormiu. E aí, os soldados gregos abriram o cavalo e eles acabaram com a cidade, tomaram a cidade para si, mataram os soldados, venceram a guerra. Porque aquilo que parecia muito bonito foi colocado dentro da fortaleza. Essa imagem mexeu com o meu coração quando o Espírito Santo trouxe para mim. E eu quero dizer para você, está na hora da gente jogar os cavalos de Troia para fora da nossa fortaleza, do nosso coração. E dizer, aqui não. Eu não vou dormir achando que está tudo bem, só porque eu tenho razão. Eu vou decidir andar na palavra, mesmo que seja desconfortável. E sabe, eu queria chamar o louvor aqui, por gentileza. Essa música está cantando no meu coração, cantando dentro do meu coração, desde o domingo passado, quando ela foi ministrada aqui. É uma música antiga, e ela fala um pouco sobre isso. Ela fala sobre como foi pago um alto preço, querido. Foi pago um alto preço para que nós fôssemos salvos. Foi pago um alto preço para que nosso pecado fosse perdoado. Foi pago um alto preço para que nós fôssemos curados. Foi pago um alto preço para que a gente andasse em provisão. Mas foi pago um alto preço para que eu andasse em amor com você e você andasse comigo. E sabe, quantas vezes quando toca uma música como essa na igreja e a gente fecha o olho e canta, eu sei, a gente, como é precioso, irmão, como é precioso, mas o irmão está aqui não, o irmão está aqui. Sabe, enquanto eu falo, talvez você tenha que, essa manhã, falar, Senhor, eu vou jogar esse cavalo de Troia para fora. Vocês podem começar a tocar baixinho e a gente vai cantar junto. Talvez você tenha que mandar mensagem para alguém. Talvez você tenha que ligar. Talvez você tenha um cavalo de Troia dentro de você e a pessoa já morreu. Ela não tem nem como pedir perdão. E sabe uma coisa, querido, que eu aprendi também? Nem todo mundo vai te pedir perdão. E você tem que perdoar do mesmo jeito. Só assim a gente vai andar em saúde divina. Só assim a gente discerne o corpo de Cristo. Se você esperar as pessoas te pedir perdão, vai viver doente e ainda pode morrer cedo. É isso que o texto diz.
mas eu tenho razão, cavalo de Troia. Amém? É duro ouvir isso. Mas sabe, querido, nós temos celebrado tanto a cura do Senhor. E Deus tem feito tantas maravilhas no nosso meio. Isso precisa se intensificar. Mas vai ser mais intenso quando nós discernimos mais do corpo de Cristo. Você pode ficar de pé? Nós vamos cantar essa música. E eu queria desafiar você a não fechar os seus olhos. Eu queria desafiar você a não erguer as suas mãos, mas você olhar para o seu irmão e você dizer para ele: foi pago um alto preço para que eu fosse um com você. E tem uma parte da música que ele fala: nós pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. Sabe, eu digo para você que se nós vivêssemos essa verdade, o evangelho nunca seria envergonhado, não haveria divisão, o poder de Deus se manifestaria, a gente andaria muito mais em saúde do que em cura. Faz sentido, querido? E eu queria dizer para você: vamos pagar um preço de ter paz em vez de ter razão, de discernir o corpo de Cristo. Você topa o desafio? E se você quiser nesse momento se mover, sair do seu lugar, nós vamos ministrar ao Senhor, ministrando, reconhecendo a vida do nosso irmão. Você está pronto? Amém? Aleluia. Eu sei que foi pago um alto preço